Você está na minha sala de visitas virtual para ouvir mais um podcast com uma entrevista exclusiva para a Casa da PIN. Aqui falamos sobre assuntos que fazem parte da nossa casa e da nossa vida. Muito obrigada por me fazer companhia. Meu pequeno apartamento é colorido. Já foi mais. E eu tinha menos coisas dentro dele. Hoje tenho muitas. Tantas que já estou sem espaço até nas paredes. Outro dia me desfiz de um guarda-roupa antigo para abrir lugar no quarto. Não pense que foi fácil. Ensaiei por mais de um ano para tomar essa decisão. Acho difícil abrir mão de móveis e objetos de estima, porque gosto de lamber minhas histórias. É isso. Tenho muitos quadros, coisinhas, caixinhas, miudezas. Nada está aqui por acaso. Cada item tem um porquê, o motivo de morar aqui. Já me perguntaram se eu saberia que algo foi mudado de lugar e a resposta é sim. Sempre fui de acumular memória em forma de objetos. Mas só assumi minha relação com o maximalismo e as cores quando me separei e me vi dona do meu pedaço em 2004. Foi demão atrás de demão de tinta nas paredes e um tal de tirar objetos das gavetas. Expus tudo e me posicionei sobre jeito de morar. Há alguns meses, encontrei na internet uma pessoa muito parecida comigo nesses aspectos. Eu pesquisava algo e vi o espaço de trabalho dela. Um bar, localizado no centro de São Paulo, chamado Drosófila. A cada foto do Dró, como é carinhosamente conhecido, aumentava a minha vontade de saber mais sobre quem teria a ousadia de decorar com tantas cores e personalidade um casarão dos anos 1920. Quem é a pessoa por trás desse ambiente tão convidativo? O nome dela é Lilian Varela, uma artista. Ela criou a personagem Lily Wong, uma madame chinesa cuja história se confunde com a proposta do bar de unir pessoas e promover arte. Convidei essa mulher incrível para uma entrevista e estou muito feliz por isso. Ela fala de decoração autoral e dá várias dicas para fazer a mesma coisa em casa, usando sentimento e senso de equilíbrio para criar conceito e dar alma ao lugar onde você mora. E o que é melhor, gastando pouco. Lilian, bem-vinda! Que bom que aceitou meu convite para estar na Casa da PIN. Oi, Nara. Nossa, que prazer estar aqui na Casa da PIN, que delícia. Estou adorando. Recebi o seu convite e fiquei apaixonada em saber que eu estou aqui também com vocês. Ainda não conheço o Drosófila pessoalmente, mas eu vi em fotos que há muitos itens decorativos e mobiliário em estilo chinês. Eu achei super bonito. Por que desse estilo? Você me pergunta uma coisa, né? Que você vê no Drosófila, que tem muitas coisas do mobiliário em estilo chinês. E qual que é a minha relação do bar com a China e por que eu fui inspirada por isso? É uma história muito linda. Eu estive na China a primeira vez em 2004. Eu já fui 7 vezes para a China. E é um lugar que quem vai a primeira vez e não consegue entender tudo aquilo, detesta. Lá ou você ama ou você odeia. A partir do momento que você entende que eu vou chamar de civilização, se todas forem embora, a única que está lá até hoje, há mais de 5.000 anos, é a China, tem muita história para contar. Imagina, né, no Egito, os faraós foram embora, acabou. Né, a civilização aqui na América Central, os incas, tudo foi. É a única que ficou de pé, então tem história para contar. E eu fui me apaixonando pela China, pela história, li muito, estudei 4 anos de mandarim e agora eu parei, mas eu vou voltar de novo porque eu já lia, sabe, os ideogramas em mandarim.
Lógico, eu não conseguia ler um jornal, mas eu lia tudo. Então, isso foi influenciando a minha forma de decorar, porque a arquitetura chinesa clássica e o mobiliário é de uma beleza infinita. É maravilhoso. Então eu comecei por causa disso, sabe, por ir para a China. Então, na verdade, esse bar que é o outro, eu tinha o Jardim Oriental, no outro Drosófila. Aí começou em 2002 também aqui em São Paulo. Aí eu tive que sair, porque venderam a casa e lá tinha já o Jardim Oriental. Aí eu achei essa casa, né, que é de 1920, daqui a pouco eu conto mais sobre ela. Eu achei essa casa e nessa casa o conceito que eu criei foi essa coisa da Madame Lili, que era Lili Wong, era uma mulher que veio para o Brasil nos anos 20. Ela era uma artista, uma poetisa, então ela fazia muitos saraus na casa, ela fazia grandes bailes que a cidade ficava enlouquecida com os bailes de Madame Lili Wong. E então essa história que eu criei esse conceito e muita gente acha, e até hoje, que essa mulher existiu, porque eu tenho o quadro dela, pintura a óleo, ela com 75 anos. Eu tenho vários quadrinhos dela mostrando, olha, Lili Wong, quando ela tinha 5 anos de idade, quando ela saiu de Xangai nos anos 20 para vir para cá. Eu mostro a família dela. Então as pessoas imaginam que tem uma sala especial, que é a sala Shanghai, que essa sala foi feita com toda a memoráblia da Lili Wong. Li vários depoimentos de frequentadores e visitantes do Drosófila. Parece que as pessoas realmente amam estar nele. Quem vai ao Dró e por que ele é tão querido? Na verdade é o seguinte, meu bar eu comecei em Belo Horizonte no dia 15 de maio de 1986. Portanto, esse ano eu completei 34 anos de existência. Bom, é chão, né? E o Drosófilo é como se fosse meu filho. Eu não tenho filhos e esse bar é o meu filho, sabe? É a minha vida, é a minha forma de expressar a minha arte. Então, esse bar tem uma coisa que muitos lugares não têm, é alma. Todas as pessoas que me encontram no bar, que eu sempre passo nas mesas, pergunto, gente, está tudo bem aí e tal? Todas as pessoas ficam encantadas com a história e sempre falam uma mesma coisa: "Nossa, esse lugar tem alma. Puxa, esse lugar tem alma. Olha isso, que coisa, eu me sinto tão bem aqui". E falam da energia do lugar. Então, isso tudo é muita coisa junto, envolvida. O que que existe para ter essa energia? Primeiro, é uma casa linda, né, essa casa aqui onde está o Drosófila, ela é de 1920 e esse ano ela está fazendo 100 anos de idade. Essa casa é toda original, ela é inteira, ela é tombada pelo patrimônio histórico e ela é tombada interna e externamente entre muros, ou seja, você não pode fazer absolutamente nada nem no muro. E aí eu passei 1 ano e meio restaurando essa casa, porque tudo nela é original. Os lustres são originais da casa até hoje. Olha que coisa maravilhosa. Nossa, então, por que que o Dró, né, tem essa alma? Porque ele é querido, é isso. Então, quando você entra no bar, você já sente um cheirinho. Eu sempre coloco um cheirinho que é do bar, isso desde o outro, tá? Então, vamos colocar que isso tem mais de 10 anos que eu uso um cheirinho de cravo e canela. Eu abro o bar e eu coloco um pouco desse cheirinho. Então, eu trabalho com todos os sentidos. Então, eu tenho o olfato, né? O paladar, que é através das bebidas e comidas. Eu tenho também o estímulo visual, porque lá, como a casa por si só já fala muito, porque ela tem pinturas nas paredes maravilhosas, só essas pinturas foram 3 meses para uma restauradora fazer o restauro dessas 2 pinturas da sala. Mas ainda assim, eu escolhi quadros super bacanas para colocar na casa, sabe. São escolhas que eu fiz de coisas que eu mandei pintar. Eu conheço um pessoal na China, que eu conheci eh, numa tipo uma oficina, uma galeria que eles tinham e faziam pinturas. Aí, antes de eu ir, eu sempre mandava: "Ai, pinta esse quadro para mim, faz isso para mim". Eu fui guardando alguns quadros que eu gostava, então eles faziam reproduções. Então eu tenho reproduções nas paredes da Tamara de Lempicka, eu tenho de várias pessoas que eu gosto, são reproduções, óbvio, né, de pintores, contemporâneos chineses.
Isso é super bacana. Então é isso, então a casa tem essa alma, cada cantinho que você vai tem uma coisa bacana para você ver. Então é uma descoberta, lá você entra, o bar é uma experiência, não é um bar que você vai lá: "Não, tá uma cerveja", primeiro que o meu forte é coquetelaria. Lógico, eu tenho cerveja? Tenho, mas o meu forte é coquetelaria. E agora a gente está trabalhando com uma coquetelaria clássica que vai desde os anos 20, tá, então a gente foi pegando até os anos 50. É maravilhoso, os coquetéis são maravilhosos. Então você vai entrando, aí você vai entrando nessa viagem, porque é uma experiência. Estar dentro do Drosófila é uma experiência, e quem já esteve, quem conhece, sabe disso. Então eu convido vocês para fazer uma experiência de visitar o Dró também e entender, cada pedacinho dele você vai encontrar uma coisa. No banheiro você vai encontrar uma coisa, porque é isso, porque eu acho que a alma está em todos os lugares, e eu acho que um lugar ele tem que ter coisas que te incitam a beleza, sabe, que te incitam a pensar em coisas boas, a música, né, que é outra coisa que também dentro desses dos 5 sentidos. Então quando eu abro o bar, eu que crio toda a lista musical, né, o set list, toda a música é mais tranquila, tem coisa dos anos 30, tem uma misturinha, tem músicas brasileiras deliciosas, você ouve uma Carmen Miranda, é bacana. Só depois que eu vou crescendo a altura e também o estilo musical. Mas eu também não ponho música super alta. Eu ponho numa altura que você ouve a música bem, porque o que eu investi mesmo foi no som, para você ouvir uma música boa. Você ouve a música, mas ela não incomoda você a conversar. Então, esses 5 sentidos foram trabalhados para te trazer essa experiência. Então, quem vai no bar não esquece e sempre volta com muito amor. Então, é muito bacana os amigos que eu tenho feito no bar. Lilian, como você define a decoração do bar? E como ela foi composta? Ela está finalizada ou sempre recebe intervenções? Então, Nara, sua pergunta é muito interessante. Como que você define a decoração do bar e como ela foi composta? Aí o que eu acho mais legal é que você fala, ela está finalizada ou ela recebe sempre intervenções? Eu vou começar pelo fim. Olha, nada meu é finalizado, porque às vezes eu acho uma coisa que eu tenho como colocar lá no bar, porque esse bar ele até está mais limpo, porque a casa fala por si. Mas o outro Drosófila, nossa, o outro Drosófila, que eu comecei em 2002 e fui até 2014, era 5 metros de vitrine com o que você puder imaginar lá dentro de coisas lindas, só coisas que eu garimpo, tá. Não tem, ou alguns clientes me davam coisas também, mas não tem nada, tudo tem uma história. Então, não está terminado. Por exemplo, eu fiz um baile da madame, eu sempre faço o baile da madame, aí eu fiz um baile da primavera. Aí eu peguei umas flores de papel de seda que minha tia fez para mim, para o meu casamento, que eu tenho guardado até hoje, tá. Aí eu fui e enfeitei uma parte do bar com essas flores de papel um amarelo, coisas lindas. Eu fiz o enfeite que para usar no baile da primavera. O que que acontece? Eu não consegui mais tirar, porque ficaram tão lindas lá, que eu falei: "Gente, eu não consegui tirar as flores, olha isso que bacana". Então tem coisas que vão ficando, tem coisas que eu tiro, ponho outras, porque como eu coloco menos coisa, aí às vezes eu tiro uma coisa e ponho outra. Agora, como é que foi composta? Na verdade, eu sou daquela, sabe que tem um ditado, tem uma coisa, uma frase que fala assim: "Less is more". Então existem decorações, por exemplo, uma coisa oriental, japonesa, sempre o menos é mais, né. No meu caso eu falo more is more, o mais é mais, porque eu adoro, eu sou mineira e mineira barroca, então o barroco é aquela profusão de coisas, né. Então eu sou toda essa profusão de coisas, sabe. E aí eu fui ajuntando, então assim, como eu viajo bastante, eu vou 2 vezes por ano, sempre, agora não mais, né, mas pra Paris, e aí eu vou naquelas feirinhas, sabe, tem muita feira de antiguidade, lojinhas, coisas com preço que eu consigo pagar, né, não é nenhuma loucura. E são coisas que fazem muito efeito e são lindas. Então é isso, são acúmulos de memórias da minha vida,
que eu que eu trago dos lugares, que eu viajo. Eu vou lá no interiorzão, aí eu vi uma coisa linda, uma cruzinha, por exemplo, em Tiradentes tem uma cruzinha linda que é usada nas portas, sabe, de papel, todo picadinho, parece um frufruzinho, é linda. Aí eu coloco lá, é uma coisa de Tiradentes que eu sou apaixonada. Então, tem um pouco de tudo, do Brasil e do mundo. Então, assim, a minha forma de decorar é esta. É uma decoração eclética, mas ela tem que ter equilíbrio. Se você é muito, as pessoas acham: coloca tudo lá", não é assim. Por exemplo, o outro bar que tinha mais coisas, era muito equilibrado, apesar que era uma profusão de coisas, mas era equilibrado. Então você tem que buscar o equilíbrio de cada coisa, porque se você entulhar, você vai cansar, uma visita que for na tua casa ou quem for no bar, ele vai cansar. Então é muito sutil essa linha tênue que passa de um lado para outro, porque a coisa pode ficar entulhada e aí é cansativo, é horrível. Então essa coisa que a gente tem que cobrir e saber como equilibrar tudo isso. Mas é isso, então a decoração é feita dessa forma, é uma coisa que é uma história minha de vida. Cada objeto que eu tenho é uma história minha de vida. O Drosophila está no quinto endereço, uma casa construída nos anos 1920 em São Paulo, e que você restaurou durante 1 ano e meio. Defina sua relação com o bar e conte como você foi capaz de empreender o desafio de reedificar um imóvel arruinado e empregar dinheiro para trazê-lo de volta como se fosse seu. Eu já contei um pouquinho, né, que o Drosophila nasceu em Belo Horizonte, mas ele era bem pequenininho, porque ele nasceu numa garaginha. O primeiro Drosophila, esse de 1986, gente, ele não tinha nem banheiro. Pra você ir no banheiro, a gente fez um negocinho com uma pessoa que tinha uma coisa de sanduíche, você tinha que atravessar, descia Avenida do Contorno, atravessava a Rua Leopoldina, e aí ia nessa sanduicheria. Então lá a gente dava o papel higiênico para o cara, para o banheiro, para ele deixar os clientes nossos usar o banheiro dele. Desde o primeiro Drosophila é impressionante como a coisa já nasceu com DNA, né, porque ele já nasceu, as pessoas já nasceram amando, sempre ele foi diferente desde o primeiro momento, sabe. E agora nessa casa, né, que eu já disse sobre ela, que é uma casa de 1920, que está fazendo 100 anos agora, restaurar foi muito difícil, primeiro pelo valor, né, quem faz restauro em casa antiga é banco, né, que foi muito louca de fazer isso, e meu marido que embarcou comigo nessa história. Mas até hoje eu não consegui tirar o que eu coloquei naquela casa. E logo você abre, aí depois começou aquela coisa de aquela crise, sabe, em 2014 para 2015, eu abri em 2015, porque eu fiquei 1 ano e meio restaurando, e aí o que que aconteceu foi que foi muito difícil, porque as coisas começaram a complicar, né. Mas o que o Drosophila significa na minha vida, ele significa a minha vida. O Drosophila é a minha alma, o Drosophila sou eu. Cada pedacinho que tiver lá, cada música que você ouvir, cada cheirinho que você vê, é o meu mundo, é o mundo mágico de Lili, sabe, que eu me chamo Lilia, então eu brinquei com a madame Lili Wong, porque quem me deu essa ideia foi o Ronaldo Fraga, o estilista. Ele falou: Lilian, tinha que pôr uma coisa fazer uma coisa com o seu nome, porque o seu universo é gigantesco". Aí ele falou, aí nasceu assim o Drosophila, e o subtítulo desse Drosophila é Madame Lili. O penúltimo Drosophila, também em São Paulo, porque os outros foram em Belo Horizonte, era Drosophila e o subtítulo era Sensation Bizarre, porque era super bizarre, era uma coisa bizarra no sentido de tantas coisas juntas ao mesmo tempo, e as pessoas enlouqueciam. A gente saiu na revista Wallpaper, eu saí numa revista IDEA, que é uma revista francesa maravilhosa de comportamento, moda e tal, que tem até hoje, essa IDEAT que fala, né, já saí em 1000 lugares. Na época também fiquei entre os 50 melhores bares do mundo. E esse Drosophila, esse que agora que eu tô, ele saiu, os 10 mais lindos bares do mundo na revista Vogue.
Se você der um clique aí, revista Vogue, 10 melhores bares ou 9, eu tenho que ver, o Drosophila tá lá nessa lista. Bar de Paris, que eu até inclusive conheço e adoro, de vários, tem um bar em Munique, então tem em Amsterdã, tem em vários lugares do mundo, e o bar brasileiro que saiu foi o Drosophila, olha que bacana. Então é uma história para contar, é um conceito que é forte, ele tem raiz, ele tem DNA, não é um decorador que foi lá: "Ai, bota isso aqui, põe esse livro aqui que é chique, ah, esse livro aqui", não é nada disso. Alma, a palavra para tudo na vida é ter conceito e dar a sua alma. Li também que tem vontade de sair do apartamento onde mora e ir viver na casa. De que parte dela mais gosta e por quê? Ô Nara, tem uma coisa muito engraçada, né, que você ficou sabendo que eu tenho vontade de sair do meu apartamento e morar e viver nessa casa. E viver essa casa é tão linda, eu falo sério, se eu ganhasse na loteria e tivesse como pagar, eu moraria nessa casa. Primeiro que ela está numa rua que parece que eu estou numa rocinha, numa fazenda, porque a rua Nestor Pestana, ela fica atrás da Praça Roosevelt e ela é muito pequena, então é uma rua que não tem muito movimento, sabe? E é uma rua que conta muita história de São Paulo e também a história da bossa nova no Brasil, porque no antigo Teatro Cultura Artística, que está em frente ao bar, está sendo agora remodelado e ele vai voltar a funcionar nesse Teatro Cultura Artística. Olha que bacana. Que antigamente, nos anos 30, né, já trazia música, já trazia tantas coisas de história para a cidade de São Paulo. Foi lá que nos anos 60, a TV, na época, TV. Nossa, eu acabei de esquecer o nome, gente, mas eu vou falar depois. Eles começaram a gravar os programas lá, sabe? E essa TV, aí começou a bossa nova. Então, aquela rua ficava cheia de artistas. E na própria rua tinha restaurantes, tinha o Gigeto, tinha o tal do Eduardos. E as pessoas que vão ao bar contam histórias maravilhosas. Do bar contam histórias maravilhosas da rua, do que aconteceu ali. Então é muito bacana. Então, para contar uma história também, essa parte, essa área pertencia à dona Veridiana, que aqui em São Paulo foi uma mulher além do seu tempo. Então, a dona Veridiana, ela morava nessa parte, ela era riquíssima. E ela deu para o neto dela, que quando ela foi a Paris, ela comprou para ele uma bicicleta. Então eles fizeram onde atualmente é perto da Praça Roosevelt e aonde pega um pedaço do bar, foi feito o primeiro velódromo da cidade em 1890 e que depois virou o primeiro campo de futebol do Brasil. Do Brasil, era lá. Olha que bacana. Então é uma história que tem, sabe, que já vem do final do século XIX. É muito bacana você estar em torno de um lugar que tem uma história maravilhosa para contar. Agora, que parte eu gosto mais da casa? É perguntar assim para uma pessoa: ai, qual filho você gosta mais? Na verdade, é de verdade, porque, por exemplo, a varanda que tem lá em cima e que você vê em frente para a primeira catedral presbiteriana de São Paulo, que é dos anos 28, mais ou menos. É uma catedral belíssima, você está na varanda, você vê aquilo. Então, de manhã cedo, é cheio de passarinho cantando, aí você vê aquela igreja maravilhosa naquela catedral na sua frente, sabe? É lindo. Aí lá em cima, onde é o sótão, tem uma janelinha também, que você para naquela janelinha, tem uma portinha que parece um filme, parece uma coisa assim de Rapunzel, sabe? De jogar as tranças, porque é muito lindo, porque é uma casa em estilo é uma casa em estilo cottage com influência germânica. Então é super bacana. E lá embaixo, eu sempre, quando eu estou aqui no bar, eu assento aqui na mesa e fico olhando a beleza da casa. Essa casa me pegou de uma forma, sabe? Porque ela é linda, ela é maravilhosa. Cada canto dela é linda. Cada pedacinho dela, ela é muito mágica. As cores das paredes, o tipo de iluminação e a decoração do draw carregam muita personalidade.
Mas há vários detalhes e composições que servem de inspiração para a gente reproduzir em casa. Por que ambiente ou canto você sugere começar? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Sobre iluminação, sobre cores, né, como é que isso fica na decoração? Porque essa pergunta que você me faz, né, Nara, ou se as cores da parede, o tipo de iluminação e a decoração tem muita personalidade, e que tem muitos detalhes e composições que servem de inspiração para a gente fazer em casa. E aí, qual que é ambiente ou qual canto que você recomenda para começar? Olha, eu acho uma coisa, primeira coisa que a gente tem que guardar em nossas cabeças é a luz. A luz é tudo. Então, tudo bem, durante o dia, né, a gente normalmente não acende luz em casa, mas à noite tenta nunca usar essa luz branca horrorosa, essa luz fria horrorosa, porque isso parece um açougue da depressão. Passa nessas casas e começa a ver que as pessoas têm aquela luz, tem um cinza que é meio azulado. Fica debaixo dessa luz durante, não precisa, 30 minutos. Você vai ver o peso que isso tem em você, é horrível. Então, a mesma luz econômica, ela pode ser âmbar, porque existe ela, esse cinza rato, essa coisa horrorosa, branca, que dá depressão, e tem a mesma luz econômica, que é a âmbar, que ela é meio amareladinha. Sabe? Então ela deixa o ambiente mais quente. Então tenha sempre na sua casa uma luz, né, que é uma luz dessa de teto, mas arruma um quebra-luz. Se você não tiver um quebra-luz, pega uma garrafa legal, vai num bar, ai, não tem garrafa legal. Quando tiver acabando uma garrafa, você fala, ai moça, essa garrafa é tão linda, quando acabar, dá ela para mim que eu quero fazer uma luminária. Você pega essa garrafa, compra uma boquilha, coloca uma boquilha nela. Se você não conseguir passar o fio por dentro e furar, deixa o fio por fora ou enfia um monte de luzinha pisca-pisca dentro da garrafa e coloca na parte de cima alguma coisa que você gosta, nem que seja um balão, qualquer coisa, flores de papel, você vai enrolando e coloca ali. Então, a gente pode criar com muito pouco. Eu passei a minha vida inteira, desde criança, criando coisas do nada. Porque minha mãe saía para trabalhar, eu ficava na casa da minha avó, minha tia dava umas revistas que chamava O Cruzeiro. E aí eu tinha uma tesourinha, eu recortava e fazia colagem. Eu passava o dia fazendo colagem. Aí eu pegava coisinhas, sabe? Achava uma coisinha, enfiava ali, punha aqui. E até hoje, eu adoro uma caçamba. Passa numa caçamba, o outro bar, que era o Drosófila Sensação Bizarra, tem muita coisa de caçamba. Então você não precisa, eu preciso de dinheiro para mudar a decoração. Você não precisa. Você precisa é olhar ao seu redor, que você sempre vai achar uma coisa que você pode mudar. A mudança, ela é muito bacana, você mudar também de lugar. Começa sempre, talvez, pela sala, onde vai chegar mais pessoas, onde é um ambiente para todos. Muda a luz, faz um quebra-luz baixinho, quando você não acender a luz de cima, para você ter um cantinho. Ah, mas eu não tenho, não quero de garrafa. Vai nesses lugares que vendem coisas usadas, uma feirinha de rua, uma coisa de igreja, que sempre faz um bazar, compra lá. Compra lá por R$ 40, R$ 50, um abajur bacana, põe uma luz indireta. Luz indireta, gente, é a coisa mais importante nessa vida, tá? Não vai colocar essa luz branca, depressiva, que você acaba com sua vida, você acaba com o seu astral e acaba com o lugar, né? Então, essa coisa é luz e cores. Entra numa internet, tanta gente dá dica de cores. Hoje em dia você entra num site de uma tinta souvenir ou coral, você já consegue escolher uma cor e existem coisas que você faz, esse aqui é meu ambiente, você tira uma foto e joga a tinta lá em cima e vê, né. Então, de acordo com a sua casa, você tem que escolher cores que também, por exemplo, a minha casa é muito pequena. Não adianta você pegar e pintar todas as paredes de preto, porque não vai dar certo, né, minha gente? Mas, eu gosto tanto desse tom, pega um pedaço da parede e pinta. Pega, faz um mutirão, chama alguém para te ajudar e pinta, sabe? É muito fácil, gente, não é difícil.
A beleza, ela não precisa custar caro, e a beleza, ela também é a criatividade. Qualquer coisa que você fizer, que tenha a sua alma, você vai começar a transformar a sua casa. Depois vai para o seu quarto e fala: "Nossa, só tem essa luz aqui em cima, eu vou fazer um abajur e colocar do lado aqui da cama. Ai, mas eu não tenho um criado". Compra essas coisinhas de R$ 40, R$ 50 numa feirinha de igreja. Compra um criadinho, coloca uma luz indireta, sabe. Ou você já tem um criado: "Ai, mas agora eu quero", vai ali, vai colocando uma coisa no criado, vai pondo uma coisa num canto, prega um quadro divertido na parede. Tantas coisas que você pode fazer gastando pouco e fazer no seu ambiente ter a sua cara. De onde vem seu lado artístico e destemido para cores e sabores que põe em prática no draw? O que pautou você para tantos detalhes? Ai, essa pergunta, né, de onde que vem o meu lado artístico e destemido para as cores e sabores que eu ponho em prática no meu bar, né, aqui no Drosófila. E o que que a Lilian viveu e o que a pautou para tantos detalhes. O meu lado artístico é isso que eu até falei, sabe, gente, desde criança eu tinha que me virar fazendo coisinhas que trouxesse um universo onírico e cheio de arte para mim. Então, eram isso, os recortezinhos, mini bonequinhas que eu ia pregando em coisas, em papéis, fazendo mini cenários, sabe. É isso, a gente nasce com isso, todo mundo tem esse dom, né, de pegar uma coisinha e transformar, né. Então esse lado artístico veio da vida, da forma como que desde criança eu fui vivendo, sabe. E aí, o que é que eu sempre fiz? Eu sempre fui atenta a pegar a revista e olhar, né, porque a gente apura o nosso olhar assim: "Ah, eu não tenho dinheiro para comprar". Você vai numa biblioteca, muitas bibliotecas assinam revistas. Hoje em dia todo mundo tem condição de entrar num site, por exemplo, Life by Luffy. Comecem a seguir o Life by Luffy. Inclusive, ele tem um livro que é o Life by Luffy, e nesse livro, a primeira figura que aparece no livro dele sou eu, são várias fotos da minha casa. Então eu recomendo Life by Luffy, Lufe, vai no Instagram e depois começa a segui-lo no YouTube, ele tem um canal no YouTube. Você vai ver tudo de decoração ali, tudo que você quiser. Então a primeira pessoa que ele viu para fazer esse livro foi eu, que ele conhecia meu bar e ficou apaixonado. Ele falou: "Nossa, eu quero entrevistar essa mulher", entrevistar com fotos, sabe. Então tem fotos da casa. E então é isso, a gente vai vendo. Então, hoje em dia, todo mundo tem a condição de entrar numa coisa, olhar e começar a pesquisar e pensar no seu próprio universo. Todo mundo tem condição de fazer nesse mundo moderno. No meu tempo não tinha, então eu ia na casa das pessoas, eu fico olhava a revista para ir guardando, desculpa, para ir guardando as imagens e coisas que eu poderia, através dessas, criar a minha própria. Quem é a Lilian Gente? Onde você nasceu? Hábitos, filosofia de vida? O que quiser nos contar. Bom, falar um pouco sobre eu mesma, né, quem que é a Lilian, gente, né, onde que eu nasci, minha filosofia, meus hábitos, é uma coisa também assim, tudo confunde com a minha própria vida, desde que eu comecei a trabalhar, que eu abri o meu bar, eu tinha 26 anos. Então, então assim, tudo se confunde, o meu trabalho com a minha vida. Porque tem uma coisa até ligada à filosofia de Confúcio. Confúcio disse: escolha uma coisa que você goste muito de fazer e você nunca precisará trabalhar. Então, gente, na vida da gente, a gente tem que trabalhar com o que a gente gosta, porque se você trabalha só por obrigação, vira uma meleca, vira um horror, é um fardo. Quem infelizmente é obrigado a trabalhar por obrigação é um fardo. Como eu sempre fiz o que eu gostei, eu sempre criei o meu mundo e fiz tudo o que eu gostei, sempre foi muito leve a minha vida, porque eu trabalho no que eu gosto, eu faço o que eu gosto, eu crio o que eu quero. E isso é maravilhoso. Então, eu nasci em Belo Horizonte, né? E foi lá que começou o bar. E os meus hábitos, assim, eu sou uma pessoa como, assim, eu vivo para o meu trabalho, eu passo muito tempo no meu trabalho, sabe? Mas, assim, tem uma coisa que eu adoro. Primeira coisa na minha vida é ouvir música, porque a música
ela muda a sua alma, ela muda o seu astral, ela te transporta. Então eu gosto muito de ouvir música e os meus hábitos, assim, eu gosto de passear, de andar a pé, sabe? São coisas muito simples, sabe? É lógico, viajar também eu amo. Quem é que não gosta, né? E eu tenho feito, assim, que me ajuda muito, Tai Chi. Eu sou uma pessoa muitíssimo ansiosa, agitada, e descobri atualmente que eu estou numa impaciência grau 10. Então eu baixei um app, né, para meditar também, sabe? Para me ajudar a meditar, para que eu mude um pouco o meu jeito de ser e que me traga também calma e tire a minha ansiedade, porque eu sou muito ansiosa, tem que fazer agora, tem que ser, e eu começo a falar rápido, e aí eu nem respiro direito. Então, assim, meus hábitos, eu estou fazendo Tai Chi, tentando fazer meditação, mas eu vou conseguir, eu vou fazendo, aí eu viajo, mas eu viajo assim na coisa e saio fora da meditação, mas isso tudo é com prática, né? Então, minha vida é isso, sabe? Gosto de ler o livro, mas tenho lido muito pouco, o que me deixa muito triste. O livro é tudo, mas também ver revistas, as revistas te transportam para outros lugares, sabe? E saber a história dos povos, porque às vezes através de museus, através de exposições, você vai ganhando isso, você vai ganhando essa musculatura artística. Olha que legal, nunca falei isso antes, musculatura artística, porque ela vem através do que você vê. E quando você educa o seu olhar para ver coisas bacanas, através disso tudo que você vê, ele entra na sua cabeça, você processa e você cria com o seu DNA o que você quer. Das pequenas coisas às grandes, eu acho que é assim que funciona. Os links com o site e o Instagram do Drosophila Bar estão aqui na página. Depois desse bate-papo com a Lilian Varela do Drosophila Bar, produzi um slideshow com fotos do meu apartamento. Nele dou várias dicas decorativas, cujos princípios minha entrevistada aborda com muita propriedade. Usar objetos adquiridos ao longo da vida, lembranças de viagem, itens reaproveitados e iluminação indireta para aquecer o coração. O material está aqui na página. Também fiz um slideshow ensinando a decorar um caixote de frutas para ser usado como peça auxiliar ao lado da cama ou na parede. O conteúdo está disponível na assinatura Casa em Chaimel desta semana, a qual você tem livre acesso. Clique em novidades para assistir e mãos à obra. Das minhas mãos para a sua casa. Na minha loja virtual você encontra peças úteis e decorativas com pintura artesanal, como caixotes que ajudam a organizar temperos na cozinha. Acesse casadapim.lojaintegrada.com.br e compre em até 6 vezes no cartão. Contem aos seus amigos sobre os conteúdos por assinatura da Casa da Pin. E até a próxima sala de visitas!